Olá, povo querido, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Agora são meia-noite e 41, né? Se aproximando de 1 da madrugada e eu estou passando de quero orar por você que nos acompanha. Preparei aqui meu copo com água, como você pode ver, prepare também um copo com água, daqui a pouquinho estarei realizando a oração por você que vai ouvir do outro lado, onde quer que você esteja, independente de quem você é, prepare um copo com água, eu tenho certeza que a mão de Deus ela vai te alcançar no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Mas antes de eu realizar a oração, eu quero trazer aqui uma mensagem. Aliás, eu queria chamar muito a sua atenção para esta mensagem. É algo que vai te edificar, que vai te enriquecer na sua vida espiritual. Eu tenho certeza que você que vai ouvir essa mensagem, espiritualmente vai enriquecer muito a sua vida no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Mas eu quero trazer aqui essa mensagem aqui. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 17. Assim está escrito: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Há muitas pessoas que, quando se fala em vaidade, elas pensam que com relação à vaidade é somente uma pessoa ela se vestir de uma maneira exagerada. É somente uma pessoa ela chamar atenção pela forma como ela se veste. E vaidade, na verdade, é muito mais que isso. Quando se fala de vaidade, está se falando de pensamentos. Porque muitos são aqueles que, infelizmente, estando na presença de Deus, ainda pensam como um velho homem. Muitas pessoas ainda pensam como uma velha criatura. E pelo fato de algumas pessoas ainda pensar como uma velha criatura pensam, mesmo estando na presença de Deus, a Bíblia chama isso de vaidade. É a mente carnal, né? É a mente humana, é a mente física. Porém, 98% daquilo que eu penso pela minha mente humana, pela minha mente física ou pela minha mente carnal se torna uma armadilha na minha própria vida. Porque a maioria daquilo que eu penso pela minha própria mente carnal, na verdade, aquilo que penso pela minha mente carnal, ela está voltada para a minha vida humana, está voltada para a minha vida física, ou seja, ela vai me prender nesta vida, nesta realidade, ou nessa existência. E a Bíblia considera isso como vaidade. Ou seja, eu devo abrir mão dos meus pensamentos físicos, eu devo abrir mão dessa mente carnal, dessa mente humana, dessa mente física e viver a mente de Cristo em mim, ou os pensamentos do Espírito Santo, que como falei, meus pensamentos físicos, a minha mente humana está voltada para essa vida, mas os pensamentos de Cristo, ou a mente de Cristo, os pensamentos do Espírito Santo, está voltada para o mundo vindouro, ou para a salvação eterna. Ou seja, eu tenho que abrir mão dos meus pensamentos físicos, para eu viver o pensamento de Cristo em mim. Eu tenho que abrir mão da minha mente carnal, para eu viver a mente do Espírito Santo. Pelo contrário, eu estarei vivendo na vaidade dos meus pensamentos. E a vaidade é condenada pela própria palavra de Deus. Então não posso viver os meus pensamentos humanos. Porém, muitas pessoas elas estão na igreja, mas elas, infelizmente, muitas são as pessoas que elas ainda pensam como a velha criatura pensa. Elas ainda pensam pelo lado do ódio. Elas ainda pensam pelo lado da malícia, pelo lado do engano, pelo lado dos prazeres carnais, pelo lado dos prazeres físicos, pelo lado de agradá-lo a si mesmo, de agradá-lo às pessoas, essa mente física, essa mente humana. Mas eu devo abrir mão dessa mentalidade humana e viver em mim a mentalidade do Espírito Santo de Deus. Por isso muitas pessoas estão presas a essa realidade. Muitas pessoas elas estão presas a essa vida existencial humana a qual vivemos. Muitas pessoas elas estão sendo escravizadas por aquilo que nessa vida humana elas conseguiram, ou conquistaram, ou alcançaram, porque a mente é carnal, está voltada para os bens físicos. Eu devo abrir mão dessa realidade, porque se eu continuar preso a essa vida existencial humana, eu posso perder a minha salvação eterna, pelo fato de eu estar vivendo aquilo que me sobrevém pela minha mente carnal. Então eu devo abrir mão dessa mente física para eu viver a mente do Espírito Santo. Porque o que eu penso pela minha mente carnal é vaidade.
mas aquilo que eu pensar pela mente do Espírito Santo se torna em santidade na minha própria vida. Olha o que diz aqui a seguir, no versículo 20, diz assim: mas não foi assim que aprendeste de Cristo, se é que de fato tende ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade de Jesus. Veja, não foi assim que de Cristo aprendemos. Cristo não ensinou a mim e nem a você, que me ouve do outro lado, que devemos se prender a essa vida, que devemos viver segundo a nossa mente humana, segundo a nossa mente física. Não. A Bíblia nos ensina que nós devemos buscar primeiro o reino e a justiça, e as outras coisas nos acrescentam. Ou seja, eu não tenho que buscar as coisas aqui de baixo, aquilo que me prende pela minha mente física, pela minha mente humana, mas eu tenho que abrir mão daquilo que a minha mente física ou a minha mente humana me prende e buscar aquilo que me é oferecido pela mente ou pelos pensamentos do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você consegue entender isso. É o que a Bíblia nos ensina, né? O versículo 21. Se é que de fato tendes ouvido e nele fosse instruído, segundo é a verdade em Jesus. Ou seja, eu não devo viver segundo a minha verdade. Eu não devo jamais viver segundo a minha mentalidade humana. Eu não devo viver segundo os meus pensamentos humanos físicos, mas eu devo viver segundo a verdade de Cristo. Porque se eu viver segundo a minha mente humana, eu vou estar vivendo segundo a mentira do mundo. Porque a minha mente humana, ela me prende a essa vida, como eu falei anteriormente. Então eu tenho que abrir mão dos meus pensamentos humanos, que é segundo a minha mentalidade física, e viver segundo a verdade de Cristo, que é a mentalidade do Espírito Santo. Por exemplo, eu não posso pensar como o mundo pensa. As pessoas que estão lá fora, elas pensam de maneira odiosa, melhor dizendo. Eu e você que me ouve devemos pensá-lo em amá-la, porque é assim que Cristo nos ama. As pessoas lá de fora, elas pensam em prisão. Eu e você temos que pensarmos e permanecer sendo livre em Cristo como somos. As pessoas lá de fora, muitas das vezes, elas pensam como elas acham curtir e aproveitar a vida, como elas pensam que estão aproveitando, e na verdade estão estragando suas próprias vidas. Eu e você temos que pensar na liberdade, se afastando do mundo, porque para eles a vida que eles levam é normal, mas para eu e você a vida do mundo é considerada como anormal, porque o mundo não pode fazer parte da nossa vida. Então eu e você não podemos pensar como as pessoas lá de fora pensam. As pessoas lá de fora, elas pensam totalmente diferente do que eu e você pensamos. Porque os que estão lá fora buscam seus interesses físicos, humanos. Eu e você devemos buscar nosso interesse espiritual. Eu e você não devemos buscar interesse humano, mas devemos buscar os interesses da pessoa do Espírito Santo de Cristo. Porque é isso que com ele aprendemos. Se nós buscarmos os interesses físicos, nós estamos vivendo segundo a nossa verdade. E a nossa verdade humana, na verdade, é um grande engano, é uma grande mentira. Os pensamentos da mentalidade humana. Mas temos que viver segundo a verdade de Cristo, como está escrito no versículo 21, porque segundo a verdade de Cristo, essa é a mente do Espírito Santo. Isso é o que a palavra de Deus requer e exige de mim e de você que me ouve. Olha o versículo 22. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Veja que interessante o versículo 22, né? No sentido de que quanto ao trato passado. Que trato é esse? Quando nós descemos as águas, aceitamos Jesus, ali a gente se comprometemos a renunciar à velha criatura, renunciar aos nossos maus costumes, né? Ali fizemos um trato ou um acordo com Cristo, de que a partir do momento que descemos as águas seria diferente daqui para frente. A gente estaria abrindo mão dos maus costumes da velha criatura, da nossa mentalidade carnal, da nossa mente humana, da nossa mentalidade física, para viver a mentalidade do Espírito Santo, o desejo do Espírito Santo, o querer do Espírito Santo, para viver totalmente para Jesus Cristo e não para o mundo. Porém, muitas pessoas têm quebrado esse trato. Muitas pessoas têm violado esse acordo, porque desceu as águas e na verdade foi um banho. Porque elas desceram as águas e continuam na presença de Cristo, pior do que o que antes era de conhecer Jesus. Está violando o acordo, o trato que fez com Cristo quando desceu as águas. Mas olha o final do versículo 22.
Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Ou seja, se eu fiz o trato com Cristo, o acordo com Cristo, e ainda estou vivendo segundo a velha criatura, eu estou vivendo segundo a mentira do mundo, e não segundo a verdade de Cristo. O que é segundo a verdade de Cristo? É não viver segundo a vaidade dos meus pensamentos. A verdade de Cristo é eu viver segundo o pensamento da Bíblia com relação à minha vida, e não segundo a minha mentalidade humana. Segundo a minha mentalidade humana, na verdade se trata de uma grande mentira, de um grande engano que é o mundo. Mas segundo a verdade da Bíblia, se trata de viver segundo o querer de Cristo para mim. Eu não sei se você entende isso. O versículo 23 diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ou seja, quando eu vivo segundo a verdade de Cristo, eu vou estar, na verdade, renovando em mim, ou me renovando por meio do Espírito de Cristo que me habita. E o versículo 24 ele diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Ou seja, a partir do momento que eu deixo de viver segundo os meus pensamentos e vivo segundo a palavra de Deus, aí a Bíblia fala: vos revistai do novo homem que é criado segundo Deus. O novo homem se trata da nova criatura. A nova criatura é criada segundo a verdade de Cristo. Mas a velha criatura é segundo a mentira, segundo o engano do mundo. E muitas pessoas estão vivendo segundo a velha criatura, segundo o engano do mundo, porque estão andando na presença de Deus como bem quer, em justiça, retidão e procedente da verdade. Ou seja, aquele que é revestido do novo homem, que é criado segundo Cristo, segundo Deus, esse é procedente da verdade. Mas aquele que anda segundo o velho homem, o que é criado segundo o velho homem, está vivendo segundo a mentira, segundo o engano do mundo. O que é segundo a nova criatura, o segundo o novo homem, está vivendo segundo a verdade de Cristo. Mas aquele que ainda vive segundo a velha criatura, está vivendo segundo o engano do mundo, segundo a mentira do mundo, porque o mundo, na verdade, não passa de ilusão, não passa de uma grande mentira, onde muitas pessoas têm se enganado e pelo mundo têm deixado se levar. Tá bom, queridos? Então, não viva segundo a sua mente carnal, não viva segundo os seus próprios pensamentos, não viva segundo a sua mentalidade humana, a sua mentalidade física, mas abra mão da vaidade dos pensamentos, da sua mentalidade humana, para você viver segundo a mente do Espírito Santo, segundo a mentalidade do Espírito Santo, segundo o querer do Espírito Santo de Jesus em você. Porque aquele que vive segundo o Espírito Santo, esse é revestido do novo homem que é criado segundo Deus. E esse novo homem que é criado segundo Deus é procedente da verdade. Mas o velho homem que é criado segundo o mundo procede da mentira. Tá bom, meus amados? Eu quero orar por você agora. Pai querido e Deus amado, Senhor Jesus, nesta madrugada, eu oro por aqueles que me ouvem e me acompanham em algum lugar. Meu Pai, que Teu Espírito Santo possa visitar esta pessoa. E se ela pensava segundo a mentalidade humana, a mentalidade física, meu Deus, ensina ela a pensar segundo o Senhor pensa, meu Pai. Ensina ela a ser revestida do novo homem, que é revestido pela Tua glória. Ensina ela a pensar segundo o novo homem, Senhor, que é criado segundo o Teu Espírito e é procedente da verdade. Tira desta pessoa a mentalidade carnal, que ela não venha pensar segundo os seus pensamentos físicos, o qual tem se tornado uma prisão na vida da maioria. Mas que ela venha pensar, meu Pai, segundo o Teu Espírito Santo, o qual é poderoso para trazer liberdade na vida desta pessoa que me ouve. Alcança todos os sofridos, alcança aqueles que choram, que oram comigo do outro lado, a pessoa que sente dores, a pessoa que talvez pense dar cabo na própria vida, a alma está angustiada, amargurada. Alcança a pessoa que sofre com insônia, enxaqueca, diabetes, labirintite. Senhor, alcança a criatura que ora comigo do outro lado, meu Pai, com dores no corpo inteiro. Esta pessoa, ela toma morfina para aliviar as dores, meu Deus, que ela seja alcançada. Toca, Senhor, na vida deste homem, desta mulher que ora comigo no quarto de oração, na sala, na cozinha, no trabalho. Esta pessoa que ora comigo na ala hospitalar, na sala fria de um presídio. Meu Deus, a todos que me ouvem, que sejam alcançados, tocados, curados. Meu Pai, que eles sejam livres, que as cadeias se quebrem. Esta pessoa que sofre, meu Deus, com um vício, ela não consegue se libertar sozinha.
Meu Deus, que ela seja livre a partir de hoje. Que teu poder os alcance. E que haja libertação, que haja cura. Que haja um milagre, meu Pai, na vida desta pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Toca na pessoa que pensa em dar cabo, talvez, na própria vida. E neutraliza, meu Deus, o espírito de morte. Neutraliza, Senhor, o espírito contrário que atormenta a mente, os pensamentos desta pessoa. E que a partir de hoje, meu Pai, a mente dela seja restaurada, purificada. Que a partir de hoje ela seja curada, que ela seja livre no nome do Senhor Jesus. Consagra este copo com água. Senhor, coloca nessa água a tua plenitude, a virtude do teu Espírito Santo. Consagra essa água com a unção do teu poder e santifica. Torna essa água, meu Deus, um santo remédio. Meu Pai, esta pessoa que me ouve ao tomar dessa água, que ela seja curada, que ela seja livre. Esta pessoa que me ouve ao tomar dessa água, que teu poder os alcance. Que teu Espírito Santo possa visitá-lo, esta pessoa agora. Que o teu Espírito Santo visite ela com poder, com presença. Que teu Espírito Santo visite ela com o poder da cura. Que o teu Espírito visite ela, meu Deus, com a plenitude do teu amor, Senhor. Que ela seja alcançada, que ela seja tocada. E que aonde eles estiverem, que seja livre e curados no nome do Senhor Jesus. Consagra este copo com água e santifica. Torna essa água um santo remédio. E quem beber dessa água, que receba força, que receba vida. Quem beber dessa água, que as cadeias se quebrem, que as dores desapareçam. Quem beber dessa água, que seja livre da angústia, da tristeza, da prisão, do sofrimento, da dor na alma. Meu Deus, quem beber dessa água, que seja completamente livre no nome do Senhor Jesus. Consagra, santifica e abençoa. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água consagrada no nome de Jesus. Queridos irmãos, eu vou ficando por aqui. Aonde você estiver, que Deus abençoe. Fique na paz. Forte abraço no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.